A palavra de Deus vai nos dizer assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje, Deus te chama para você descansar nele. Descansar em Deus significa entregar nas mãos dele tudo aquilo que não conseguimos resolver, tudo aquilo que já tentamos e não deu certo, aquilo que é impossível para nós. Porque se fosse algo que fosse possível, nós não estaríamos preocupados. O ser humano tem a tendência de querer ter tudo sob controle. Isso é natural. É próprio do ser humano achar que tem que ter o controle de tudo, que tudo tem que estar do jeito que ele consegue resolver. Quando algo sai do nosso controle, a tendência é ficar preocupado, ficar nervoso. O meu trabalho eu não tenho um salário fixo. Eu sou autônoma. Então, sinceramente, eu dependo de Deus para cada venda, para cada corrida. Quando as coisas estão fluindo da maneira que está entrando, tá tudo bem. Porque aí eu sei, eu tô vendo, tá entrando o suficiente para mim honrar os meus compromissos. Mas quando diminui, que não vê fluir, a tendência é se preocupar. Mas é nessa hora que Deus quer ver a nossa fé, que Deus quer ver se realmente confiamos nele. Porque é fácil quando está tudo fluindo dizer assim: Deus, eu confio em você. Eu sei que o Senhor está provendo e eu confio no Senhor. Mas quando nada está acontecendo, é o momento que devemos dizer: não, Deus, eu sei que está impossível para mim, porque para ti não há impossível. É o momento que eu falo para Deus assim: Senhor, eu dependo do Senhor, não está na minha mão. É o Senhor quem convence, é o Senhor quem visita, é o Senhor quem traz. O Senhor disse que seria o meu patrão, então está nas tuas mãos. O Senhor sabe que eu tenho compromissos a honrar. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai mandar. Mas por muitas vezes a preocupação vem. E dissemos que descansamos em Deus. Mas descansar em Deus vai além de dizer: eu confio, eu estou descansada. É realmente descansar. É colocar nas mãos de Deus e dizer assim: eu não sei fazer, não consigo, então tá aqui. E seguir fazendo o que você está fazendo e deixar que dessa parte Deus cuida. Você não consegue ir sozinho. Nós não conseguimos sozinhos. Mas por muitas vezes queremos fazer tudo com as nossas próprias mãos. Assim, eu não estou fazendo apologia a ficar parado esperando tudo vir na boca. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando você já tentou,
quando você já buscou, quando você já fez a tua parte e não aconteceu. E independente do que você fizer, vai ser inútil porque é impossível para você. É onde você precisa acreditar que Deus vai fazer. Larga todo esse peso nos pés de Jesus, como diz nessa palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando o fizemos, ou seja, quando deixamos tudo nos pés de Jesus, quando acreditamos, quando confiamos que Ele pode fazer e que Ele vai fazer segundo a vontade dEle, Ele vem com seu bálsamo. Sabe, por muitas vezes, a matemática de Deus não é como a nossa. Por muitas vezes, eu tenho um certo valor em mãos, mas o que eu preciso pagar é extremamente mais alto do que eu tenho em mãos. Mas de repente, eu falo, meu Deus, eu não sei o que fazer. Senhor, só o Senhor pode ajudar. Quando de repente algo acontece e tudo se resolve. Nós não conhecemos melhor do que Deus, nem nós mesmos. Como poderemos conhecer o futuro? Você precisa ouvir as orientações que Deus traz para você, porque por muitas vezes caímos no mesmo erro por não dar ouvido à voz de Deus. Por muitas vezes Deus fala assim, não faça assim que isso vai dar errado, mas você teima em querer fazer do teu jeito. Se Ele falou que não vai dar certo é porque Ele já sabe o que te espera lá na frente. Então confie em Deus, aceite os ensinamentos, ande nos ensinamentos de Jesus. Aprender com Jesus é a coisa mais maravilhosa que tem. Por muitas vezes eu lia os evangelhos e as partes ali que Jesus estava ministrando aos seus discípulos, as multidões ali, eu ficava maravilhado. É como se na minha mente eu me transportasse para aquele momento lá, onde Jesus estava ensinando. E é tão maravilhoso você convidar o Espírito Santo para ler a palavra de Deus, que é como se ele te transportasse para um lugar onde ele estava lá ministrando. É muito maravilhoso. E a impressão que dá é que você consegue se alimentar melhor da palavra. Você tem um entendimento mais, como que eu posso dizer, mais purificado, mais único, assim, que Deus fala com você na maneira que você entende. É muito maravilhoso você aprender com Jesus. Tenha mansidão para agir com clareza. Tudo que você vai resolver na base da gritaria, do calor da emoção, você acaba metendo os pés pelas mãos. Isso não é legal. Por muitas vezes gera confusão, atrito, gera feridas que por muitas vezes é difícil de ser curada. Então você precisa de mansidão. Se você não está pronto para falar, para fazer, para resolver, então se cale. Se for preciso, se retire. Mas tenha clareza no que você vai fazer. Porque uma palavra, uma vez liberada, ela não volta. Não tem como você recolher uma palavra que já soltou da boca. A humildade precede a honra. Tem muita gente buscando honra própria. Não tem humildade.
E ser humilde não é ser pobre, porque eu conheço muito pobre orgulhoso. A humildade é você reconhecer que você está errado, ou por muitas vezes você está certo, mas é você recuar para não haver confusão e deixar por muitas vezes que Deus resolva aquele problema. Queridos, eu já saí de questões que eu saí arrasada. Teve situações que me colocaram, que eu não queria estar lá, eu não fui com os meus próprios pés buscar, mas que pessoas me envolveram em tramas que eu falava para mim mesmo, meu Deus, eu não merecia isso, eu não pedi por isso, eu não procurei isso. Eu dizia para Deus, e tudo que Deus me dizia, perdoa, libera perdão, deixa comigo. E olha, não para me exaltar de maneira nenhuma, mas Deus sempre fez justiça ao meu favor. Porque aquele que se exalta, Deus abate, mas aquele que se humilha, Deus é que exalta. Então, você encontrará paz e descanso para a sua alma. Quando nós descansamos em Deus, quando nós confiamos nele, quando deixamos ele agir onde não podemos, quando nós entregamos o nosso caminho para ele, deixamos aquele fardo pesado que não conseguimos carregar, quando agimos de maneira que agrada ao Senhor, com humildade, com mansidão, então vamos encontrar uma paz interior, que o mundo pode estar fervilhando, mas nós estamos em paz. O mundo vai olhar para você e vai dizer assim, eu quero essa paz para mim, porque como é possível viver no meio de um turbilhão, de um furacão e estar em paz? Quando estamos bem com Deus, o nosso coração, ele transborda a paz e transborda a alegria do Espírito Santo. E é isso que precisamos transmitir para o mundo, porque é isso que o mundo precisa. Talvez você vai lá no teu trabalho, ao invés de você transmitir paz, transmitir a presença do Espírito Santo, tudo que você transmite é ódio, é rancor, é reclamação. Esse não é o testemunho de um verdadeiro cristão. Precisa passar para as pessoas que nos cercam. As pessoas que olham para nós têm que querer Deus através de nós. Não é falando, não são as muitas palavras que vai mudar uma situação, mas sim o nosso comportamento, porque o nosso comportamento ele fala mais alto do que qualquer outra coisa. Pois o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Tem muita gente carregando coisas inúteis. Tem muita gente carregando fardos pesados, porque não tem compaixão, não é capaz de perdoar. Tudo que eles fazem, ele faz uma tempestade e fica carregando aquele fardo para lá e para cá. Você precisa largar isso. Troca pelo fardo de Jesus que é suave, pelo jugo que é suave e pelo fardo que é leve. Quando você obedece, quando você faz da forma que agrada a Deus, as coisas começam a fluir na tua vida. Por muitas vezes você fala assim, mas eu oro tanto, mas eu leio a Bíblia, mas eu faço jejuns intermináveis, mas não está obedecendo, querido. A obediência abre portas.
Por muitas vezes mandou você fazer de uma forma, você está fazendo diferente, você está fazendo birra com Deus, forçando Ele te dar algo que não vai ser bom para você. Eu não estou falando que você não precisa orar, que você não precisa jejuar, não precisa buscar na palavra, mas tudo que você lê, você reverte a teu favor. A Bíblia é o que é a boca de Deus falando conosco. Você não pode pegar a palavra e usar a teu bem-querer. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Você precisa deixar ela fazer o que ela tem que fazer na tua vida. Deixa Deus moldar o teu caráter, deixa Deus direcionar os teus passos. Você pode ter certeza que no momento que você obedecer a Deus, fazer aquilo que Ele chamou você para fazer, e fazer com o coração aberto, com alegria, com satisfação, peça para Deus colocar amor no teu coração para você fazer aquilo que Ele pediu para você fazer. Tudo vai fluir na tua vida a partir deste momento. Você já deu tanto murro em ponta e faca. Você já sofreu tanto. Você já buscou em tantos lugares. Você já fez tanta coisa para isso mudar. Mas não está fazendo da forma que Deus falou para você fazer. Você tem alguma coisa a perder? Com tanto que você já perdeu? Você já investiu em tantas coisas que não deu resultado? Investe em obedecer a Deus, em fazer a vontade dEle. Para de ficar fazendo força à toa. Quem pode ir contra Deus? Até porque Ele só está te protegendo. Você daria para o teu filho pequeno algo que fosse perigoso para ele? Você daria um carro na mão do teu filho? Criança? Você daria uma moto? Algo do tipo? Uma arma de fogo? Ou de presente uma faca, um canivete? Pois é. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine nosso Pai Celestial. Mesmo que teu filho faça birra, você não vai dar, porque você sabe que o mais precioso para você é a vida dele, é o bem-estar dele. Conta mais do que fazer ele feliz naquele momento, do que fazer a vontade dele naquele momento, porque ele não vai ser feliz com aquilo. Deixa Deus te direcionar. Pega na mão de Deus. Convida ele para andar com você. Faz que nem Moisés. Se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor não for, eu não vou a lugar nenhum. Porque o que será de mim sem o Senhor? Quando Jesus estava pregando, algumas pessoas começaram a sair, se retirar. Outros diziam que duras palavras são essas. Jesus, com seu olhar de misericórdia, olhou para os discípulos e disse assim: e vocês? Vão embora também? Eles disseram assim: para quem iremos nós? Para onde nós vamos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, só tu sabes nos direcionar. Só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode fazer por nós. Nós vamos para onde? Vamos fazer o quê? Só o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho. Sem Ele é trevas total. Deixa Jesus guiar teus passos. Deixa Ele te direcionar, te levar. Você não vai se arrepender. Andar com Jesus é a coisa mais maravilhosa que existe. Amém?